Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Eu convido para passar aqui à frente Gilberto Moraes, Mônica Moraes, trazerem Helena Moraes. E também Samuel Shiba e Viridiane Souza, trazerem Augusto de Souza Shiba. Vamos dar preferência, vamos apresentar esses pequenos no Salmo 127, no versículo, pode ser desde o primeiro, Salmo 127, olha uma coisa interessante aqui. Se o Senhor não edificar a casa, nós temos a casa em três áreas, porque nós somos uma tricotomia: espírito, alma e corpo. Casa não é só as quatro paredes ou as divisões os que você mora dentro, é a sua construção de vida. E tem casa espiritual. Se o Senhor não fizer parte da construção da vida, que está incluso as três áreas, é em vão todo o trabalho. E nós podemos comprovar isso na palavra, que Deus dá os filhos como herança. E o fruto do ventre, que são os filhos, se torna um galardão. Isso acontece, é um plano divino, é um sistema que Deus criou para a sustentabilidade da raça humana. O mundo está se corrompendo, mas vocês não querem corrupção na casa de vocês, né? Vocês não querem que essa bênção que está aqui, que Deus deu como herança, o Augustus e a Helena, a Helena, essa aqui, e o Augustus está aí, é uma bênção. Mas, põe Malaquias, capítulo 2, verso 1 a seguir, 1 e 2, olha o que diz a palavra. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Quem é o sacerdote? Você é sacerdote, está aí. Enquanto eles não decidirem, escolherem, você pai, você mãe, são os sacerdotes. Mas depois que eles chegarem à maioridade e escolherem, eles serão sacerdote da alma deles. Mas por enquanto os pais são sacerdotes responsáveis totalmente diante de Deus, diante de tudo, porque são sacerdote. Então é este mandamento. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. É forte isso, mas é a palavra que Deus me deu para... Eu estou usando vocês, mas para ensinar esse auditório. Sempre quando se trata algo aqui, é para ensinar o povo. Porque muitos vieram apresentar e não levaram a sério a palavra. E hoje visitam os seus filhos dos presídios. E aí, vocês não querem isso, né? Por que acontece isso? Quem é o responsável? São os pais, são os sacerdotes. Por quê? Põe Deuteronômio, capítulo 4, aliás, capítulo 6, verso 4 a seguir. Quando a palavra fala em Israel, ouve, ó Israel, a igreja hoje é o Israel de Deus, é o povo da promessa. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e o que mais? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos. E delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão,
e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então são recomendações, ensinos, que o compromisso de vocês com Deus não é só para vocês, é para vocês repassarem aos filhos, e não só aos filhos, mas aos filhos dos filhos. Deus cobra isso, que o vovô também, quando chegarem a essa idade, então nunca deve deixar de ensinar, é mandamento do Senhor. Por que fala Malaquias que Deus transforma a bênção em maldição? É quando querem o que Deus deu como herança administrarem sem Deus. Tudo que nós temos veio do Senhor, então precisamos dele para administrar. Não adianta nós procurar, o mundo sim está aí cumprindo o papel dele, porque o mundo jaz os irmãos ouviram? O mundo tem dono, o mundo pertence e é administrado pelo... Aí, vocês querem que o maligno administre a herança, a bênção, que são essas joinhas, esses projetos de vida? Está aqui o futuro de vocês, quando vocês ficarem gagá. Não é asilo que vai cuidar, são os filhos que vocês educarem. E quem não constrói os filhos dentro dos padrões de Deus, quando eles, como diz no interior, quando eles criam asa, eles voam e não voltam mais para ver os pais. São que nem filhote de perdiz. Sabe como é que a perdiz se cria? É assim, ele está com a mamãe ali, enquanto não voa. Voou, não tem mais família. Deus não criou seres humanos para imitarem as perdizes. Deus criou os seres humanos para serem galardoados com o fruto do ventre. Os filhos é que proporcionarão a vocês. O que vocês fazem por eles enquanto eles não sabem sobreviver? Depois, lá no final, quando vocês não puderem mais se autossustentarem ou se cuidarem, criaram um cuidado para vocês. Não pense que o governo vai resolver isso não. Cuidar dos velhos é coisa do governo. Não, cuidar dos velhos é dever dos filhos. Amém? É dever do filho cuidar de seus... Vamos todos repetir? É dever dos filhos cuidarem de seus pais. Mas os pais que não estão sendo cuidados pelos filhos, estão recebendo já a retribuição de não terem educado seus filhos nos padrões de Deus. Viu como é sério? Viu como o plano de Deus e o reino de Deus é perfeito? O reino de Deus é um reino de autossustentabilidade. É um sistema que se mantém com honras, com cuidados e abençoado. Amém? Vamos abençoar então os nossos irmãos. Eu usei vocês, mas eu ensinei esse auditório, viu? Amém? E se quiserem também serem abençoados, aprenda com o auditório, que eu preguei para eles. Usei vocês. Aqui está o Samuel e a Viridiane, que trazem o Augustus. Vamos abençoar essa família. E aqui também está o Gilberto e a Mônica, que trazem a Helena. E os amigos aí, que estão testemunhando. Olha, vocês são testemunho que se eles não ensinarem, puxa a orelha, viu? Se estão querendo fazer o papel de padrinho, então assumam junto, tá? Cobrem os pais. É dever dos pais, não de testemunho, nem de padrinho, nem de parente. É dos pais. Senhor, aqui no altar estão essas duas famílias, que cada um traz a herança que tem recebido do Senhor. Nós queremos abençoar, em nome de Jesus, o Samuel e a Viridiane, que receberam como herança o Augustus, que o Senhor lhes dê graça, sabedoria e disposição para ensinarem o Augusto nos padrões do Senhor, para que no final da jornada da vida desses pais, eles estejam galardoados com os cuidados que receberão do Augusto. Queremos abençoar o Gilberto e a Mônica, que receberam como herança a Helena,
terrena. Nós queremos abençoar essa família para que apliquem todas as instruções que recebem da parte do Senhor, para que no final dessa jornada de vida terrena, a sua filha, a Helena, venha a ser bênção, uma recompensa, um galardão na vida dessa família. Nós, como igreja, abençoamos e confirmamos estas promessas do Senhor para o seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Queremos dar algumas informações importantes. Hoje à noite estaremos realizando mais um batismo. O último domingo de cada mês, sempre realizamos o batismo, que é resultado das vidas que vão se convertendo, vão crendo no Evangelho e que desejam cumprir a ordenança do batismo, porque o batismo é uma ordenança estabelecida pelo Senhor. Então, o culto de hoje à noite estaremos realizando esse batismo. Também, meus amados, além dos cultos normais que nós temos, segundas de manhã das 7 às 8, às 20 horas também, quartas-feiras às 20 horas, sábado o culto dos jovens e todos os domingos. Então está aí um expediente para você cuidar da sua vida espiritual. E uma coisa interessante, amados, que nos cuidados da vida espiritual, nós recebemos as instruções que servem para a vida social e material. Toda a pregação que sai desse altar, ela tem aplicação nas 3 áreas. Nos capacita a melhorarmos e nos ajuda a errarmos menos. E também, amados, no próximo final de semana, teremos o retiro de renovação espiritual para homens e mulheres. Nesse momento está acontecendo lá o retiro para os professores, para os líderes que trabalham com crianças. Estamos lá com uma média de umas 150 pessoas, não sei se não passou, pelo menos na listagem tinha passado, e estive ministrando ontem pela manhã, está uma bênção, muito bom. E esse próximo final de semana oportunizaremos para os que querem um renovo espiritual. Ah, mas eu posso me renovar assistindo um culto. Quero lhes dizer, meu irmão, meu amigo, até pode, mas olha a bênção que há um retiro. Quero dizer a todos que nem você assistindo todos os cultos, um ano todo, você vai ter áreas da vida que vai ficar ainda descoberta, que não estará recebendo instrução. O retiro é um programa como um check-up espiritual, que passa em revista todas as áreas. No retiro, principalmente o retiro de renovação espiritual, você estará se expondo ao raio-x da palavra em todas as áreas, social, material, espiritual, e passando em revista também todas as fases da vida que você passou, para ver se não tem algum conflito, alguma situação mal resolvida. E no retiro, vem todas essas identificações, pela luz da palavra. Então é um expediente excelente. Eu comparo, é um check-up. É um check-up. Não fique, querido, querida, muito acomodado aí. Ah, não sinto nada, eu não sinto de ir. Cuidado. Alma, um sentimento é coisa de alma. E alma é criança. Criança não tem boa gestão. Amém? Seja maduro, deixe de ser imaturo, que a vitória e os resultados serão seus. Então, pode se programar que os resultados serão seus. Já foi anunciado aí hoje, teremos uma feijoada hoje aí, junto com o churrasco aí. Então está aí, olha, o alimento sai forte já daqui, já saiu forte desde o começo, mas lá também vai ser, não vai ficar para trás não. Tá? E diz a própria palavra que uma boa mensagem fortalece até os ossos. E também, amados, já tenho falado aqui há dias,
O inverno deu uma amostrazinha aí, agora deu uma pequena trégua, mas ele vai voltar. O nosso brechó ali, não só o nosso brechó, mas os necessitados que se beneficiam do brechó não estão encontrando muita roupa masculina. E nós queremos mudar a cultura, porque o homem é meio mão de vaca, meio, né, quando não é inteiro. Então ele não é muito de doar suas coisas, suas roupas. Mas eu acho engraçado que ele admira o que é lindo e elogia muitas mulheres que se vestem bem, que trocam a sua indumentária. E muitos irmãos muitos homens aí estão ficando para trás, porque comece a abençoar, comece a dar suas roupas que já lhe conhecem sem lhe ver, só pela roupa, né? Que eu creio que vai mudar o seu conceito também, amém? Então seja abençoador e faça a prova, comece a abençoar, que aí então você vai ver que vai ser abençoado também, amém? Então são os anúncios principais. Vamos para a palavra. Dizei aos justos que bem lhes irá. Então quem se ajusta à palavra tem tudo para dar certo, e quem se ajusta, se dedica, ele mesmo saboreia, come do fruto das suas obras, ele mesmo recebe para si a recompensa do que faz em obediência a Deus. Toda a instrução que a palavra nos traz não é para Deus, é para o nosso bem. Vamos sair do religiosismo. Eu vou fazer para Deus. Faça por você. Toda obediência à palavra, não é Deus que vai melhorar, melhora quem obedece. Amém? Por exemplo, se você decide ir cursar um curso superior aí, ao você cursar, fazer o curso, você melhora a instituição, a faculdade, ou você melhora a sua vida? Vamos botar a funcionar essa massa cinzenta, achando, querido, você não veio aqui para Deus, você veio aqui por você, porque quem é abençoado em vir aqui é quem vem. Quem é abençoado é quem pratica a palavra, não é quem dá ordem para praticar, quem dá como instrução. Então tudo que Deus nos dá é para o nosso bem. Então vamos levar a sério, dizer a quem quer se ajustar, olha, faça a prova para ver se Deus é homem. Deus não é homem, nem filho de homem, para mentir. Ele não é homem nem filho de homem para mentir. O que ele fala, ele cumpre. Amém, amados? Vamos para o Salmo 27:1. Quero falar alguma coisa que eu já falei na quarta-feira aqui, mas a palavra se renova. A palavra é como alimento. Amém? Agora, porque você já comeu um tipo de alimento, não vai comer mais porque já comeu? Agora, porque você já ouviu uma palavra, não quer ouvir mais porque já ouviu? A palavra é como alimento. Amém? Você pode, faz o seguinte, quantos tem que querem prosperar na vida? Então eu vou lhe dar uma receita já. Leia 3 vezes por dia, leia em voz alta e você ouça o Salmo 1 e o Salmo 112. 3 vezes por dia, cita em voz alta e ouça, que você vai ver que alguma coisa vai começar a mudar. Mas eu vou decorar. Não precisa decorar não. Ou, mesmo que decore, deguste, dê sentido a cada palavra que já está decorado, que você vai ver os resultados.
no momento que o seu espírito começar a receber o alimento, todos os dias, o seu espírito estará lhe trazendo, começando pelo seu interior, um domínio próprio, uma firmeza de propósito, um equilíbrio emocional e uma firmeza, constância, perseverança. Essa situação, esses comportamentos de inconstância, de esquecimento e tanta outra coisa, de desleixo, de fraqueza, de viver caindo, viver repetindo os erros, é a maior prova de estar se alimentando pouco da palavra de Deus. Amém? Leia, faça a prova. Se em 30 dias você não melhorar, olha, eu deixo de ser cristão. Mas faça como se você tivesse recebido uma receita e o seu assunto é grave e não pode faltar na dosagem, no cumprimento de tomar o remédio. Tome como remédio. Amém? Leve a palavra de Deus a sério, mais sério que uma receita de um médico. E os irmãos sabem que se for no médico receber a receita e não tomar, não aplicar, também não adianta ir. E também, se você vem aqui, ouve essas instruções e não pratica, nada vai melhorar. Que Deus tenha de nós, e Ele tem. A vantagem é que se você ontem não conseguiu, ou até agora não conseguiu, você pode começar hoje. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada... Amém? Então o que diz o salmo que nós acabamos de orar? Todos declaramos junto, que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a força da minha vida. De quem me recearei? Então aqui mostra, amados, que nós precisamos descobrir que há poder na palavra. Mas o poder da palavra vai se manifestar em nós se a palavra fizer parte da nossa maneira de ser, da nossa maneira de pensar. Não adianta usar a palavra quando necessita. Não, viva a palavra. Tenha o Senhor como luz, tenha o Senhor como solução. Mas não pense agora, porque também dá para distorcer. Diz que toda a verdade dá para fazer muitas besteiras com ela. Ah, o Senhor é a minha salvação. Então eu não vou fazer nada, Ele me socorre a hora que eu preciso. Se esquece que a salvação que Deus nos dá vem como sementes, vem como instruções, vem como ensinos. Eu sei que se eu for perguntar, quantos creem no Senhor? Todos levantarão a mão. Mas quantos estão tendo solução? A maioria não. Por quê? Porque só querem o Senhor e não as instruções do Senhor. E aí? O apóstolo Paulo fala em Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E por que muitos não mudam, se a graça veio para todos? Mas como que ela entra em ação? Através do ensino. À medida que nós vamos recebendo o ensino e praticando o ensino, nós vamos mudando a cultura, a nossa maneira de ser. E o ensino nos ensina a renunciar à impiedade, porque a impiedade e as paixões mundanas foram coisas que nós buscamos, e o que nós buscamos, se buscamos foram escolhas que fizemos, então temos que romper, rejeitar. Então rejeite, renuncie às impiedades,
as paixões. Por exemplo, uma coisa muito interessante que eu falo: comece, meu querido, minha querida, você que tem um animalzinho de estimação, comece a rejeitar ele para ver se bem ligeiro ele não esquece de você. Comece a rejeitar o pecado para ver se bem ligeiro ele não é uma coisa tão fraca que você não é mais escravo dele. Comece a rejeitar os vícios, os hábitos errados, aquilo que você não quer, mas descubra a causa. Aqui nos ensina essa palavra aí, ensinando-nos para que renunciando à impiedade, às paixões mundanas. Então aquilo que você não quer, primeira postura que deve ter é rejeitar. Não adianta, Senhor, pedir para o Senhor: Senhor, tira de mim. Mas Ele já deu o poder, Ele já deu a graça. A graça se manifestou trazendo solução, e a solução está no poder da sua palavra. Põe em prática a palavra, que o poder da palavra, você crendo na instrução da palavra, aquela instrução tem poder desde que praticado. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, o autor da carta aos Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tem mais, verso 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém. Então o poder está na palavra. A palavra é luz, é lâmpada para os pés, é luz para os caminhos. A palavra é uma sonda, a palavra é como uma espada, ela separa alma e espírito. E muitos precisam mais da palavra para saírem do seu nível de alma. Muitos se alegram porque sentem, mas esse sentir não quer dizer que vai mudar a vida. O que vai mudar a vida é o que nós levamos de instrução e de práticas que implantamos na vida. E em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, o apóstolo Paulo fala: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Querido, querida, a justiça de Deus é a justiça que se pode e que se deve confiar. Se existe uma justiça que nós precisamos descobrir e praticar, a justiça proveniente da fé, a justiça revelada no Evangelho, porque ela revela os padrões, as instruções, os preparos, ela revela as recompensas, mas também revela os frutos, tanto os bons quanto os maus. Então não se envergonhe do Evangelho. O mundo tenta desgastar e querer trazer outras linhas filosóficas que até dizem que é mais velha que a Bíblia. Pode ser, mas não é viva, nem eficaz e nem poderosa.
porque outras linhas filosóficas já existiram em alguns lugares, levou tudo à falência. Mas o Evangelho, o reino de Deus, ele não é um reino que vá à falência, não. Então, o Evangelho revela os padrões de Deus, mas quero dizer para todos aqui, os irmãos, o diabo, sabendo que é muito fácil confundir, então ele leva os crentes a espiritualizarem tudo. Justiça de Deus não é espiritualismo, não. Justiça de Deus não é fanatismo, não. Justiça de Deus são as instruções que constroem os deveres dos pais, os deveres dos filhos, os deveres do marido, os deveres da esposa, os deveres do empregado, os deveres do patrão, os deveres do cidadão, os deveres das autoridades. Os nossos deveres diante da natureza, os nossos deveres como gestor. Então, a justiça de Deus é os padrões de Deus para cada área da vida. Então, cada um se ajustando na prática, na obediência, e a nossa obediência a Deus leva-nos à prática do bem, e essa prática do bem leva a sermos solução aonde estamos. A sociedade é construída de problemas e soluções, mas nós que estamos nessa mesma sociedade, nós estamos sendo solução, luz ou trevas, bênção ou maldição. Fizemos parte de solução ou do nível dos problemas sociais? Quando nós levamos a sério as instruções da palavra, nós temos luz em nosso caminho, e quem tem a luz não anda em trevas. Amém, amados? Então, o Evangelho revela a justiça de Deus, mas aí, observe como conclui, como está escrito: o justo viverá da fé. Bom, você viverá daquilo que crê. Agora eu pergunto a todos aqui, seus conceitos de fé provêm da onde? De Lenin? De Marx? De quem? Você é adepto da criação ou da evolução? Suas inspirações vêm da palavra ou das novelas? O modelo de vida que você está vivendo é o resultado da sua fé. E aí? O justo viverá da sua fé. Aquilo que você se ajusta é o que você vive. Você vive do que você absorveu, se ajustou, deixou descer ao seu coração e com naturalidade dá saídas. Mas vamos trabalhar a fé. Em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Verso 6 diz que, sem fé, ora, sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Querido, a fé tem uma fonte, não é um pensamento positivo, não é se esforçar para mentalizar. Romanos 10:17, olha o que diz aí. Logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Na minha tradução diz, a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Então, tudo entra pelo ouvido, mas você, até que ponto você tem ouvido a palavra de Cristo? Os ensinos de Cristo? Por que que mesmo dentro do cristianismo, a maioria está abaixo do nível? Por quê? Querem Jesus, mas não querem as palavras de Jesus. Querem o poder de Jesus, mas não querem o poder dos ensinos de Jesus. Porque os ensinos de Jesus criam a cultura do reino. O poder e a presença de Jesus resolve um momento psicológico, até patológico, mas não constrói vida. Porque o que constrói a vida é a cultura. E o que cria uma cultura é o ensino. Amém. Por que que o Senhor deu através de Moisés para os pais? De que os pais devem ter Deus como único Senhor. E essa fé em Deus transmitir para os filhos. E criar até layout para que os filhos aprendam. Eu sei que a maioria dos pais nem examina os quartos dos filhos, porque às vezes lá, quando a criança, o menino já, o junior, até o adolescente, não tem nenhum texto de princípio de vida, mas tem lá a foto de um herói, que não tem nada a ver com a vida dele. Aliás, o diabo usa aquele herói, porque quer a vida daquele junior, daquele adolescente. Porque aquilo que você olha, você se espelha, e aquilo que se espelha, você cria uma imagem, um apego. Como é que você vai se apegar a Deus se você não cria um layout de visual das coisas de Deus, da palavra de Deus? Porque o que não é visto também não é. Está vendo? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então são os ensinos de Cristo que fazem a diferença, que nos dão os privilégios de termos uma semente para sermos abençoados pelo Senhor. Porque a justiça de Deus é o melhor padrão. Mas agora eu pergunto, sempre quando se fala em justiça aqui, só se pensa nos políticos, né? Deixa os políticos para Deus e para os juízes, tá? Mas eu pergunto para você, é o ano da justiça, e o que você tem feito com essa palavra justiça para a sua vida? Não pense que todos os ladrões da política sendo punidos, sua vida vai melhorar. Nada disso. Não se engane. A vida melhora para quem pratica a justiça. Os resultados vão melhorar para quem praticar a justiça. Amém? Nós achamos que mudando o governo e coisa e tal, corrigindo tudo que está errado ali, punindo tudo e recolhendo e trazendo de volta tudo que roubaram, a sua vida vai melhorar. Não vai não. Sua vida está ligada ao que você semeia. Cada um colhe do quê? Eles vão colher do que semearam. Eu estou colhendo do que eu estou semeando, e você também está colhendo do que tem semeado.
Olhe para a sua lavoura, como está, o que você tem semeado. Olhe para a sua vida, o que você tem construído para você estar debaixo do crédito, para receber, para que as promessas de Deus se cumpram em sua vida. Olha o que diz lá também no Salmo 85, 11, tem um texto interessante. A fidelidade brota da terra e a justiça olha do céu. A fidelidade brota da terra e a justiça baixa o seu olhar. Então, por quê? Você vai colher do que você aqui na terra. Então é daqui que brota, mas de cima é que vem a avaliação para as retribuições. É na terra que se planta, que se constrói, que se vive, que se faz a vida. Mas é de cima que vem toda a avaliação. Amém? É de cima que vem a justificação, as recompensas, as retribuições. Amém? É de cima. Ela pode tardar, mas não vai falhar. Essas verdades de Deus só produzirão efeitos e trarão bênçãos a nós se cremos. Mas esse crer é estar disposto a submeter-se a Deus, é estar disposto a uma prática de obediência. E essa disposição deve ser de alma e de espírito, para exercitar a palavra. E quando exercitamos a palavra de Deus, corrigindo-nos, reeducando-nos, submetendo-nos aos seus ensinos, as virtudes e o poder de Deus nos alcançarão, tornando real nossa vida o que a Bíblia diz. Então nós vamos ter do que a Bíblia diz, se praticarmos o que a Bíblia diz. Então o justo viverá da sua fé, é aquilo que você crê, mas não é simplesmente ter na mente. O que se crer envolve o ser. Então aquilo que você é, como resultado da sua fé, é o que você também é recompensado, abençoado por Deus. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque há poder na palavra. Não só na palavra de Deus, há poder nas palavras. Em Provérbios 12, 14 diz que do fruto das suas palavras o homem se farta de bem, e das obras das suas mãos se lhe retribui. Uma coisa interessante, amados, aqui, vou trazer algo que eu observo agora, o Espírito me traz a lembrança. O que diz aí? É do fruto de quem mesmo? Do fruto das palavras de quem? Você vai se fartar do fruto das tuas, eu me farto do fruto das minhas palavras. Porque se a palavra de um operasse no outro, não tinha ninguém pobre, não teria ninguém infeliz, não teria ninguém desventurado, porque nos aniversários é felicidade, é elogio, é profecia, é bênção profética, todo mundo recebe e nada muda. Sim ou não? O que constrói a vida é o que sai da sua língua, é o que vai voltar materializando resultados em você.
Amém. Por exemplo, se palavras construísse a vida dos outros, não tinha ninguém feio. Porque quando nasce, que lindo, que gracinha. Não é verdade? Então é do fruto das suas palavras, do que você fala, é que a vida vai lhe retribuir. E também as suas recompensas é resultado do trabalho das suas mãos. As obras das suas mãos serão a sua recompensa. E a palavra não pode se contradizer, ela não se contradiz. Paulo chamando a atenção dos irmãos que queriam espiritualizar tudo e viver pela fé dos outros. Porque quem não trabalha e vive por fé, não é pela dele. Quer viver pela fé dos... E a Bíblia diz que cada um deve viver da sua fé. Amém? Os irmãos estão entendendo? E Paulo diz que quem não trabalha que não come. Por quê? Porque cada um deve viver da sua fé. Em Provérbios, capítulo 18, verso 20. Olha como se repete aí. O homem se fartará, o ser humano se fartará do fruto da sua boca. Dos renovos dos seus lábios se fartará. E o que mostra? É mais sério o assunto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Então mostra que cuidado com as palavras, há poder nas palavras, mas para você. Deixa eu contar um testemunho aqui. Isso fazem mais de 10 anos que aconteceu. Essa mesma pessoa, quando veio para cá, tinha muitos problemas. Deus o abençoou. Uma certa ocasião ela entrou carregada no meu gabinete e saiu caminhando, porque foi curada milagrosamente. Mas por causa da língua dela, de dar muito ouvido à fofoca dos outros, um dia ela resolveu sair. Mas eu vi a malignidade da língua dela. Eu apenas dei uma palavra, minha irmã, tome cuidado, eu sou filho de Abraão. E o Senhor diz que o Senhor amaldiçoa quem abençoa os filhos de Abraão. O Senhor disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar, mas eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Toma cuidado com a tua língua. Ela era uma contadora, tinha um escritório de contabilidade. E no começo do ano, naquele período, naquele mês brasileiro, da entrega do imposto de renda, que todo mundo deixa para o último mês, né? Ela ficou sem serviço. Porque todo o mal que ela desejava contra a igreja caiu sobre ela. Todo o mal que ela desejava contra a minha vida caiu sobre ela. É o que sai de você que voltará para você. Amém? Deus apenas confirma as palavras para dar a retribuição de quem produz. Amém? Quem produz boas palavras, Deus confirma as bênçãos sobre ela. Mas quem larga palavras ociosas, também vai ter que amargar os resultados. Então, meu querido, minha querida, há poder na palavra. Não é só na palavra de Deus.
Quando você crê na instrução da palavra, o que diz a palavra são coisas que vão se cumprir na sua vida, mas também aquilo que você deseja para os outros é o que também você vai ter que absorver. A palavra é clara. Olha o que o apóstolo Paulo fala para trabalhar a fé dos irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Ora, nós temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amados, aqueles que falam porque creram. Sim ou não? Quando você conta uma fofoca, a atitude de estar comentando fofocas, erros, isso, aquilo, notícias negativas ou mentiras, inverdades, coisa e tal, no falar você está manifestando a sua fé, sim ou não? Por isso que mudar uma cultura de uma pessoa que tem como hábito ser fofoqueiro não é fácil. É a cultura dela, ela fala do que ela crê. E aquilo que a pessoa crê é o que vai produzir na vida dela. Amém? É o que ela crê, é que vai começar a dar existência. É o que ela crê. Amém? Nessa minha experiência, minha trajetória de vida, nos meus 50 anos de fé, de vida no meio dos crentes, olha, eu brinco bastante. Olha, meus queridos, se os crentes falassem da palavra como falam da vida alheia, já estariam bem melhor. Na média, a vida alheia tem mais expediente que os oráculos de Deus. E não adianta ficar achando que eu estou falando besteira. Não estou, não. Por isso que eu digo que o Senhor tenha de nós, e se não fosse, olha, já teríamos perecido há muito tempo. Então devemos tomar cuidado com as nossas palavras, com a nossa linguagem. Em Eclesiastes, capítulo 10, verso 20, olha o que diz ali o sábio Salomão, que ele descobriu verdades, e ele diz: nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei. Se fosse hoje estaria trazendo essa revelação, nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o presidente, nem tampouco na tua recâmara amaldiçoe o rico, porque existe um mundo espiritual, porque as aves dos céus levarão a tua voz, e uma criatura alada dará notícia da palavra que você citou. Então sempre quando você larga um palavrão, uma maldição, uma murmuração, os anjos caídos, ou demônios, pegam aquela palavra sua e levam, dão notícia. Pode ver que quantas vezes você vai dormir bem e amanhece pesado, oprimido, é que enquanto você dormia, uma dessas criaturas ouviu
ouviu lá alguém lhe amaldiçoar, alguém fofoquear a teu respeito, e eles vieram aí trazer a notícia. E você se acorda oprimido, ou até num pesadelo, de ter demônios em cima de si. O que alimenta o mundo espiritual? O que alimenta os anjos de Deus a serviço dos que vão herdar a salvação são nossas palavras proféticas de bênção. Mas o que alimenta as opressões, as angústias, são as murmurações, as queixas, as fofocas, as mentiras, as revoltas, as iras e as amarguras. Que tudo aquilo que sai em palavra da sua boca, as criaturas aladas, que são anjos caídos, que são demônios, que estão a serviço do chifrudo, pegam a sua palavra e levam adiante. Isso é tão real, amados. Deixa eu contar uma experiência aqui, que eu passei aqui. Quando eu falei, até os obreiros que eu tinha ficaram com dúvida comigo, ficaram meio assim assustados, e um até saiu. Veio de fora, de outro estado, um irmão que lá, antes de se converter, ele tinha sido pai de santo. E a mãe dele ainda continuava exercendo naquele tempo. E ele veio para cá e, como não sei quem lá deu uma carta dele, uma carta recomendando como missionário. E ele veio para cá, a porta da igreja é aberta para todos, congregar, todos que querem congregar, podem congregar, desde que creia e aceite a visão, mas ele queria ser obreiro, mantido. Mas eu nunca tive direção disso, e ele começou a se rebelar contra mim. Não esqueça o que eu falo agora. Toda pessoa que quebra princípios, aqueles demônios que atuavam antes, voltam a atuar nele. Toda pessoa que quebra princípios, que se rebela, ou que quebra um princípio, toda aquela bagagem que tinha antes volta a operar espíritos familiares, volta a operar os espíritos do pecado, e ele então se rebelou e voltou a operar nele o espírito da mediunidade, porque todo pai de santo tem mediunidade. O que é? Aquele espírito de revelação. E ele começou a operar no nosso meio. Pena que não estão aqui, aqueles irmãos que foram saqueados por ele. Ele chegou um dia nos irmãos e disseram: olha, Deus me revela que você tem na tua carteira uma nota de 100, de 50, de 20, coisa e tal, e Deus me revelou para dar maior ainda, que você deve me dar aquela maior. E o cara, para conferir se o cara estava falando a verdade, abriu a carteira, tinha exatamente as notas que ele disse. E aí? Acredito ou não? Dou ou não? Obedeço ou não? Deus disse que é para você me dar. E agora? Ele confere, tem exatamente as notas que ele disse que tinha. E ainda recebe uma palavra, e ele era cheio de revelação. Era aquele que orava e as pessoas caíam ainda. Cuidado com isso. E aí, não bastou isso. Eu dava aconselhamento, porque o meu gabinete, o que é tratado lá, morre ali. E eu não me... Claro que Deus permite para a gente aprender. Eu não tinha um cuidado especial de orar para que o inimigo não ouvisse o que eu tratava ali, as confissões que eu ouvia ali. Então eu não tinha tido esse cuidado. E ele começava depois a
contar para os outros o que a pessoa confessava para mim, para me desgastar, como se eu tivesse espalhado. Porque os demônios têm escuta. Nem no teu pensamento amaldiçoes, nem tampouco na tua recâmara, lá no teu quarto sozinho, porque ali pode ter um demônio escutando o que você fala, ou de quem você fala, e leva a notícia. E ele botou funcionar esses demônios no meu gabinete. E quando eu fiquei sabendo, aí Deus me mostrou. Ele está em rebelião, ele está agindo no nosso meio com o espírito de mediunidade, que é o que opera lá no espiritismo. Não quero perguntar para não expor ninguém. Querido, querida, se você já foi instrumento de mediunidade, usado pelo diabo, tome cuidado para não estar quebrando princípios, para não estar em rebeldia passiva, ou até mesmo ativa, não estar com espírito de murmuração, porque esses espíritos voltam a querer usar sua vida. Amém. É sério o assunto, mas eu fico no o que a Bíblia diz. Há poder na palavra, nem no teu pensamento. Se você começar no seu pensamento desejar o mal, é você que vai se perturbar, porque o mal virá sobre você. Amém? Então tome cuidado com a sua linguagem, porque estamos rodeados de criaturas aladas. O mundo espiritual está cheio de anjos de Deus, mas também tem os anjos caídos a serviço dos caídos. Que Deus tenha de nós. Os anjos de Deus estão a serviço dos que vão herdar a salvação. Mas os Exus, os demônios e os anjos caídos, eles têm uma missão também. Eles não querem a bênção e o bem-estar de ninguém. É um assunto que nós vamos continuar em outra ocasião. Para hoje, são essas as instruções. Cuide o que você fala. Há poder na sua palavra. Você se abastece do que você fala. Não adianta estar orando por quem é negativo. A murmuração, o negativismo da pessoa anula a oração. Amém? Sabe o que acontece, que Deus me mostrou, inclusive, e eu faço isso? Eu apenas confirmo o que você faz, o que você fala. Eu confirmo as suas orações. Amém? Eu confirmo a sua linguagem. E agora põe na balança sua linguagem para com Deus e a sua linguagem a serviço do diabo. Põe na balança qual é que tem maior volume, maior peso. Deus tratou um rei assim: pesado fostes na balança e achado em falta. Amém? Cada um vive da sua fé. Todos aqui, cada um vive da sua fé. Agora, vamos para os resultados. Você está satisfeito com os resultados de sua vida? Você está tendo os resultados esperados? Não? Então revise no que você está crendo. Revise o que a sua língua está produzindo. Passe em revista o que você fala, até mesmo sozinho lá. Passe em revista o seu pensamento. É um pensamento altruísta ou é um pensamento pessimista?
Quando você vê alguém, os seus pensamentos são bons ou são maus? Porque às vezes o problema está nos olhos. A maneira que a pessoa está é o que vê nos outros. Amém? E a maneira que você está é o que vê nos outros. Para não errar, sempre que ouvir uma notícia, examine se o mensageiro, se o problema não é do mensageiro. Porque geralmente as pessoas falam do que lhes são próprios. Amém? Elas falam dos outros, mas o que elas são. Elas veem os outros como elas são. Elas julgam os outros como elas, no mesmo quadro. Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado. Obrigado pelas instruções da palavra, por essas verdades, por essas instruções. Muito obrigado, porque a tua palavra é viva, eficaz e poderosa. Obrigado, porque o Evangelho revela a justiça de Deus para vivermos de fé em fé. Ajuda a entendermos, primeiro, aceitarmos, Senhor, e praticarmos, para também termos os resultados que realmente serão os que todos desejam. Eu abençoo a todos, peço um dia abençoado e anulo no mundo espiritual toda interferência maligna, que o inimigo não distorça nada do que foi falado, mas que cada um que recebeu essa verdade, que fique gravado no coração, no entendimento, e que confira também na palavra, para fortalecer ainda mais a sua fé. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém.